Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, é sempre uma alegria retornar a esta casa. Não podemos nos furtar a um convite, a um pedido tão carinhoso. E sabendo que quem mais se beneficia com o perfume das rosas é a própria rosa, e havendo o convite de virmos espalhar aquilo que há de melhor neste planeta, que é a mensagem do Cristo, redivivo na codificação kardeciana, não podemos nos furtar a estarmos aqui hoje. Até porque, como disse, somos nós que mais nos beneficiamos do perfume que espalhamos. Do mesmo modo, que somos nós que mais nos contaminamos. Eu vou usar uma palavra que Emmanuel usa bastante, né? São os miasmas. Aí pode resumir em tudo que é ruim que nós espalhamos. Nós somos os que mais nos contaminamos e nos prejudicamos. Isso não é discurso de autoestima, isso é lei. Faz parte da lei divina, tanto no aspecto moral quanto no aspecto material desta lei. E isso pode ser observado na terceira parte do Livro dos Espíritos. E com mais detalhe, com mais aprofundamento, em toda a obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, o nosso modelo para a reforma íntima. Reforma íntima é um tema muito falado. Se você colocar no YouTube, colocar reforma íntima Espiritismo, ou reforma íntima mais espiritismo, vai aparecer muita coisa. Tem muita palestra sobre o assunto. Muita coisa. No entanto, à medida que observamos o que se fala sobre reforma íntima, que é um tema parecido com livre-arbítrio, tem muita coisa. Muita coisa. E quanto mais se fala sobre esses dois, menos nós entendemos o que é, e por não entender o que é, não conseguimos pôr em prática. Não conseguimos exercitar. E aí o nosso objetivo, nessa fala rápida de hoje, é convidá-los a uma análise do que de fato é reforma íntima na perspectiva de Kardec, na perspectiva kardeciana, que, para a tristeza de muitos, é a mesma que Emmanuel nos apresenta, que André Luiz nos apresenta, que Joana de Ângeles nos apresenta, e, por exemplo, nos estudos de mediunidade e obsessão, Manuel Filomeno Miranda nos apresenta. Mas se Kardec já apresentou, se esses espíritos que nós lemos as obras já apresentaram, por que temos dificuldade em entender? E, como você disse, se temos dificuldade em entender, porque não conseguimos pôr em prática. Talvez se justifique o porquê até hoje eu tento, e ainda não consegui me transformar. Bom, para nosso consolo, Paulo de Tarso deixou uma frase, e essa é textual, tá? Não lembro agora em qual das epístolas. Ele diz assim: o bem que eu quero, este não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Bom, que bom. Paulo era igual nós somos. Eu não quero mais errar, mas erro. Eu quero acertar, mas não acerto. E isso fica muito forte. Quem aqui já teve a grata satisfação, a felicidade, deixa eu ser redundante, em participar de um evento espírita, como a conferência estadual que o Júnior acabou de convidá-los? Quem puder, vá. Quem já participou sabe como é que nós estamos no domingo à tarde. A gente está a transformar o mundo. Você sai de lá, pegando esse exemplo, você sai de lá o melhor palestrante que você sonhou ser, o melhor evangelizador que você imaginou ser, a melhor pessoa que você sonhou ser. Isso dura até a segunda-feira, na hora que você chega no seu trabalho. E se você vai sozinho, você não foi acompanhado de sua esposa, ou de seu esposo,
ou dos seus filhos, seus vizinhos, parentes e tal, isso passa quando você os reencontra. Bom, mas eu não estava há um dia para mudar o mundo. É aí que está o problema. Nós vamos, bebemos e queremos mudar o mundo. Se ficamos felizes com a frase de Paulo, que nos aconchega, né? Ele disse aquilo que eu penso muitas vezes. O bem que eu quero, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero, que eu sei que não tenho, não posso, não devo fazer, esse sai assim, olha, facinho, facinho. Se eu me alegrei com a frase de Paulo e gostei, me sintonizei com ele, então que nos sintonizemos um pouco mais e vamos para o final dos textos, quando ele diz assim: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive. Tem diferença? Tem. No primeiro momento, Paulo é igual a nós. No segundo momento, ele está pedindo que sejamos iguais. Mas como entender isso? Como entender? Eu quero fazer esse processo. Como eu faço? O título da palestra já me dá metade do que eu preciso. Jesus é o modelo. Questão 625. Todo espírita sabe dessa pergunta. Pode não lembrar de qual, porque varia da tradução que você tem. Qual o maior exemplo, melhor exemplo que nós temos para evoluir nesta vida? Resposta: Jesus. Ou, em algumas traduções, vede Jesus, olhe Jesus. É o nosso guia e modelo. Guia diz para onde você tem que ir. Modelo faz o que você tem que fazer. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Fazer o que ele fazia, da forma como ele ensinou. Mas eu não consigo fazer igual ele fazia, ainda não. Você acha que você vai começar a fazer? Quando? Qualquer livro de neurociência, qualquer um, já falei isso outras vezes, vamos relembrar. Qualquer livro de neurociência, por mais simples e básico que ele seja, trata de um assunto chamado neuroplasticidade. O que é isso? É um processo de mudança, de transformação, de reorganização dos sistemas neurais que nós temos. Um comportamento que nós temos, ele funciona dentro de uma estrutura neuronial. Tem um caminho que determina o que é que eu faço ou deixo de fazer. Por isso que se você tiver um acidente no cérebro, alguma coisa que tira um pedaço do cérebro, aquele caminho fica danificado. Quem já não conhece ou já convive com alguém que teve derrame ou AVC, e a pessoa fica às vezes com alguma parte do seu corpo sem movimento, ela tem que fazer fisioterapia para voltar. O que é isso? Por que ele perdeu o movimento se aconteceu na cabeça? Porque a parte no cérebro que coordenava o movimento físico ou o movimento emocional danificou-se. E se danificou, aquela conduta não acontece. Falhou. Se um fusível no seu carro queima, aquela parte, aquele equipamento ao qual o fusível é responsável funciona? Não funciona. Você tem que trocar o fusível. É a mesma coisa. Neuroplasticidade é uma capacidade orgânica que nós temos de trocar o fusível. Só que quando quebra o fusível e o local onde o fusível está. Tem que se construir um outro. E aí a fisioterapia resolve. E nós temos a grata satisfação de ter no Brasil um dos principais núcleos de pesquisa nesse sentido, que é o Hospital Sara, em Brasília. Respeitadíssimo. Criador de conhecimento que depois foi desenvolvido na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França. Quem acompanha essas pesquisas sabe dessas informações. Muito bem. Partindo dessa lógica, então peraí, se eu estou com um fusível moral queimado, isto é, se eu tenho um comportamento equivocado, eu tenho que trocar o fusível, né? Ou tenho que trocar o equipamento do fusível para que eu tenha um outro comportamento. Eu fiz isso com o meu carro. Quando eu comprei o carro, eu sou um tanto quanto cego,
E as lâmpadas que vieram nele eram tanto fracas para mim. E encarava Foz Cascavel todo final de semana. E eu tive que, na nocinha do Júnior, fui lá e disse: tem aquelas lâmpadas mais fortes? Tem. Tinha como eu fazer as lâmpadas do meu carro ficarem mais fortes? Tinha como fazer isso? Não, eu tive que trocar a lâmpada. Para ter mais luz. Trocar a lâmpada. Mudar o comportamento. Mudar a conduta. E mudando a conduta, o que é que eu mudo? Eu mudo a estrutura neurológica. E mudando a estrutura neurológica, o que é que eu mudo? Eu mudo quem sou eu. Por que a gente encarna? Para viver as experiências. Kardec diz: mas não dá para evoluir do lado de lá, não? Tem que encarnar para passar pelas vicissitudes, pelas dificuldades da existência. E o que são as dificuldades? São as experiências que você nunca viveu. Que são difíceis. São difíceis porque você nunca viveu. Viva, aprenda a lição, fica fácil. Enzo, eu vou acabar esquecendo do que você está falando agora, porque é muita coisa e tal. Dá para encontrar algum lugar que eu possa dar uma revisada nisso depois, ver se realmente você está falando condiz? Bom, material de neurociência eu não sugiro muito internet, porque tem muita fantasia, é igual a física quântica. A não ser que você pegue sites de profissionais especialistas no assunto. Sites de pesquisadores do assunto. Física quântica e neurociência, só de quem entende. Bate-papo, esquece. Até porque um dia desse eu vi uma mulher falando em tarô quântico. Eu fiquei imaginando ela jogando tarô com elétrons. Ou ela fazer igual aquele personagem do filme, né? O átomo. O átomo, formiga, né? Que fica pequenininho. Bom, depende da editora, porque tem o átomo que é da DC e tem o Homem-Formiga que é da Marvel. Aí pode ficar pequenininho e estar lá no mundo atômico jogando um baralho tarô. Só deve ser isso, né? É fantasiosa a coisa. E quando fala de neurociência, você quer ser feliz, você vai ser feliz. É só querer. Nunca se falou tanto querer é poder. Esquecer de pegar o carro no meio da frase. Querer, faça, aí você pode. Aí cortar para querer é poder. Eu quero ser rico, não consigo. Eu quero ser o mais inteligente, não consigo. Eu quero não ficar cansado. Eu quero não sentir calor. Não consigo. Eu tenho que fazer alguma coisa para conseguir. Vocês não vão encontrar na obra de Kardec nada que se refira a isso. Mas, para poder, tem que começar com querer. Eu quero. Quer, faça. Se disponha. Se proponha. Tá, mas Jesus falou alguma coisa disso? Eu falo. Todo aquele que quiser salvar-se. Você sabe o significado de salvar-se? Não transgredir a lei divina. Isto é, todo aquele que quiser ser perfeito. Tome a sua cruz. Ele não estava falando de 2 pedaços de madeira, ou imagine como que seja, carregar aquilo nas costas. Não. A cruz é a cruz de redenção, é a cruz de transformação. Tome a sua cruz e siga. Como foi que você leu? Como é o título do livro? Segue. Manuscrito, tem um texto inteiro só explicando como é que nós, trabalhadores da seara do Cristo, temos que fazer. Ela até fala em como dar passo. Na perspectiva do Cristo, está lá o livro, segue. Tem ali? Tem, depois fala para o Geraldinho. Espetacular. Tome a sua cruz e siga-me. Assuma aquilo que a vida lhe entregou, sem cobrar um centavo. Um curso de evolução, sem cobrar um centavo, só lhe pedindo que se submeta à vontade do Pai. Antes eu dizia, eu tinha falado isso para várias pessoas: aceita que dói menos. Estudando hoje a coletânea de preces espíritas que Kardec nos deu de presente,
Porque Kardec fez assim, terceira parte do livro dos Espíritos, das leis divino-naturais. Ele diz, é isso aqui que tem que se fazer para evoluir. Isso aqui é o mapa. Ok? Mas Kardec, como codificador, não ia deixar o trabalho inacabado. Porque dizer o que tem que ser feito, isso nós sabemos. Eles ali esclareceram. São 10 leis. Cumpra as leis, se você não cumpre, é feliz. Muito bem. Aí ele escreve um livro inteiro. Foi a única vez, nos 13 anos de tarefa como codificador, que Kardec tirou férias. Tirou férias. E escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega a terceira parte do livro dos Espíritos que tem dizendo o que fazer e disse, é assim que deve ser feito. Ele explica os textos dos Evangelhos, depois pega textos dos Espíritos, que vão ampliar, confirmar e reforçar aquilo que ele explicou, e no capítulo 28, que geralmente a gente só olha para as preces. Ainda tem gente que critica. Né? Ainda tem gente que uma vez, se eu estivesse aqui na frente do Kardec, eu ia perguntar para ele por que ele botou um capítulo com coletânea de preces, se no capítulo anterior ele diz que prece decorada não serve de nada. Se fosse ele falasse hoje, em português nordestino, como é o meu, ele diz assim, isso não serve para nada. Essas preces que você faz só decorada não serve para nada. Aí no capítulo seguinte ele bota o capítulo inteiro, é o maior capítulo do Evangelho, só com prece decorada. Aí me deu assim uma vontade de ler o começo do texto, preâmbulo. E ele disse, o homem não deixou furo nenhum. Para a base, para o fundamento doutrinário, não existe furo na codificação, na doutrina espírita. Existe furo no que nós fizemos depois, porque somos humanos e não temos Jesus como nosso guia espiritual. E somos teimosos com os nossos guias espirituais. Ponto. Por isso que a coisa sai meio falha. E a coletânea de preces espíritas, quando ele explica, ele diz assim, aqui tem o roteiro prático de tudo que foi explicado nesta obra. Eu comentava com o Adriano antes, eu estudo obsessões desde que comecei a estudar a doutrina espírita, há alguns anos. E eu não vi até hoje, um texto que explicasse, tão bem explicado, tão completo e tão conciso, quanto o que Kardec coloca no prefácio, que ele chama de prefácio, o texto que vem antes das preces pelos obsessores e obsidiados. Quando eu me dei conta disso, você pergunta para meus colegas, você leu, deu a prece, li a prece, deu a prece, li a prece, deu a prece, leu, não. Kardec diz o que é obsessão, como ela acontece e o que tem que ser feito para tratar, em uma página e meia. Uma página e meia. Aí eu estava comentando com a Adriana, eu peguei esse capítulo, copiei, tirei as preces e estou estudando os textos de Kardec. Ele sintetiza praticamente toda a codificação no âmbito da conduta moral que nós temos que ter para evoluir. Está lá, pronto. Mas, como também conversávamos, nós queremos coisa pronta. A gente quer, felizmente ou infelizmente, em função do volume de serviço que nós temos na atualidade, fica complicado. Até uma cidade como Foz, é pequena, eu estou morando em Cascavel, já fica mais difícil. Eu sair do meu trabalho e ir para casa almoçar e voltar para o trabalho. Eu trabalho num lugar, minha esposa trabalha em outro, aí tem que pegar ela para ir para casa, para preparar comida, então tem que preparar comida no dia anterior. Então é mais fácil, a gente se junta e tem um restaurante no meio do caminho e a gente come lá. Está pronta a comida, resolve o problema. É só não comer fast food. Que não é legal, não resolve, você vai ter outros problemas no futuro, qualquer coisa a gente conversa depois da palestra, né? Eu estou cheio de buraco aqui por causa dessas coisas. Então a gente quer que se resolva a nossa evolução moral assim. Eu conversava com uma amiga agora no final de semana,
E aí, no outro final de semana. E aí ela falava assim, eu peço tanto nas minhas preces que eu quero me melhorar. Quando eu escutei ela falando aquilo, eu me dei conta que eu falava a mesma coisa que eu estava falando numa bobagem. Não precisam ficar bravos comigo, eu explico. Há alguns anos, eu lembro que a primeira vez que eu vi foi do Divaldo falando, depois ouvi outras pessoas falando, e eu incorporei isso. Durante um tempo eu fui treinando, que ele dizia assim, olha, muitas vezes nós dizemos assim, quando vamos falar da gente, né? O meu espírito sai do corpo à noite quando dorme. O meu espírito é egoísta. O meu espírito é... Peraí. O que é que eu estou de fato dizendo? Não o que eu estou pensando, o que é que eu estou dizendo? Que eu sou um corpo e tenho um espírito. Porque o meu espírito sai, não sou eu que estou saindo. Então eu sou o corpo e o espírito é outra coisa. Não, mas eu não acredito assim. Olha, se nós já tivéssemos transformado, que nós acreditamos em nós, vocês não estavam aí encarnados. Vocês estavam no plano espiritual, como trabalhador do plano espiritual desta casa. Porque já teriam transformado conhecimento, intelectualismo em moral, em comportamento moral. Nós sabemos da coisa em teoria, mas ainda não incorporamos. E quando falamos, quem é da área de linguística sabe disso, quem é da área do direito, que trabalha com o tribunal do júri, pega esses detalhes do que o camarada fala e joga isso contra o camarada. Você está dizendo isso. Não, mas não foi assim que você falou. Freud analisou. Ato falho. Ato falho. É aquilo que às vezes eu chamo aqui de o piloto automático. Na teoria é um discurso, mas o piloto automático, na hora do vamos ver, sai diferente. Então, quando eu falo assim, meu espírito, eu ainda não introjetei, ou eu não incorporei a ideia de ser um espírito imortal. Eu saio deste corpo no momento do sono. Pode parecer uma bobagem, mas pode ficar certo. Não é. É mais certo do que podemos imaginar. Quem é da área de educação, estuda aspectos da psicologia do desenvolvimento da criança, sabe a relação que há entre linguagem e desenvolvimento cognitivo. Então isso não é brincadeira. Nós temos que prestar atenção àquilo que falamos no piloto automático, porque é o que de fato nós somos. E se você não faz isso, você não sabe o que você tem que transformar. E foi esse o ponto. Quando eu quero me melhorar, eu quero melhorar o que eu sou. Eu não quero me transformar. Depois, fazendo como o Santo Agostinho sugere, à noite, na hora antes do sono chegar, fazendo a reflexão lá da questão 919a, eu fui analisar isso e eu percebi, é por isso que eu tenho dificuldade em me transformar em alguns pontos, que eu estou pedindo para me melhorar. E eu até perguntei ao Adriano, como é que você melhora um prato de pimenta? Bem, você não gosta de pimenta, mas você quer melhorar o prato de pimenta ou você quer melhorar o prato para você? Bom, melhorar o prato de pimenta é botar na semente. Não, mas não é bem assim. Bem, não é o que os estudos sobre a estrutura neurológica vinculada com estrutura de linguagem demonstram. E a prova disso é, eu ainda não consigo ser aquilo que eu falo. Ou melhor, eu não consigo ser aquilo que eu aprendi, estudei teoria. Já sei que tem que fazer o bem que eu quero, esse eu não faço. E eu gostaria de convidá-los, no momento como esse, infelizmente não dá para a gente pegar, as questões na lei, na terceira parte do Livro dos Espíritos, na lei de progresso. As questões sobre a marcha do progresso. Porque vamos lá. O que é reforma íntima? Vamos fazer como
Kardec nos ensinou? Vamos separar. Primeiro, o que é íntimo? Porque eu não vou falar a coisa que vai acontecer com a outra sem saber o que é a outra. Ué, começa por aí? É claro, eu vou entender o que é reforma, analiso o que é reforma, depois vou entender o que é íntimo e não pensei, não fiz nenhum vínculo com uma coisa nem outra. Você vai construir uma casa. Ok. Você pensa no projeto, você pensa na casa. Você tem que pensar na casa, porque na hora que o arquiteto lhe chamar, ele quer que você diga a coisa, aquilo, para ele pensar isso aqui, o projeto da casa. É assim que Kardec nos orienta. O que é a reforma íntima? Eu busquei em Kardec essa expressão reforma íntima e encontrei uma outra, certo? Que inclusive tem em alguns momentos a palavra melhoria, melhorar. Só que sempre depois tem melhoria moral. Ele especifica o que ele quer melhorar: a conduta moral. Por isso, é um dos motivos da existência do Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução, item 1, último parágrafo. Esta obra é para que possamos, essa é a tradução do Evandro Noleto. Essa obra é para que possamos conformar, quer dizer, colocar a nossa conduta em conformidade, na mesma forma, com a moral do Cristo. Então, para a nossa melhoria moral, Evangelho segundo o Espiritismo, terceira parte do Livro dos Espíritos. Evangelho segundo o Espiritismo, terceira parte do Livro dos Espíritos. Repito, para a melhoria moral, não para eu quero me melhorar, mas para a nossa melhoria moral, terceira parte do Livro dos Espíritos, leis morais, leis naturais, lei natural, lei divina, Evangelho segundo o Espiritismo. Lá diz o que e como fazer. E aí também fala em transformação moral. O transformação moral aparece muito mais. E aí nós temos duas opções, que aí vocês vão ficar chocados com a coisa. Das 10 leis morais, tinha uma que me incomodava profundamente. Eu tinha uma certa dificuldade de entender aquele negócio. Como é que Kardec bota aquilo para ser uma lei moral? Como é que os espíritos estabelecem que aquilo é uma lei moral? Mas isso me chocava porque eu não sabia estudar Kardec, eu só lia Kardec. Depois que eu fui entendendo o autor, ele escreve, primeiro ele diz o que é a coisa no geral, depois ele especifica as partes, ele diz uma coisa, ele fundamenta, às vezes ele diz uma coisa, ele critica, ele já traz a contradição daquilo que alguém poderia dizer, explica, depois fecha. Fui entendendo como Kardec escrevia e como os espíritos que estavam juntos a Kardec também escreviam. São Luís, Santo Agostinho, né? São João, São Paulo, todos que estavam ali, Heine, né? No caso da mediunidade, Erasto e Fênelon. Conhecia esses autores que estavam junto com Kardec? Muito bem. Aí eu descobri que quando Kardec começa as questões nas leis morais, ele sempre começa dizendo o que é aquela lei. O único momento que muda isso é na lei do progresso. Ele precisa trabalhar um aspecto teórico que se discutia antes, que era o estado de natureza. Como é que eu vou falar do progresso da humanidade, do progresso do homem, sem entender se o homem é possível que o homem progrida? Aí ele vai trazer discursos do iluminismo, né? muito ligados a Jean-Jacques Rousseau, e falar do estado de natureza. É o único que ele muda, mas todos os outros ele começa dizendo o que é a lei. E aí, quando eu entendi isso, eu digo, agora eu vou estudar as leis morais novamente, e especificamente lei de destruição. Pergunta 728 é a primeira da lei de destruição. A destruição é uma lei da natureza? Se é uma lei da natureza, ela é imposta por Deus. Mas Deus impõe alguma coisa? Impõe. Encarnação é uma imposição, dá um livro dos Espíritos.
Progresso é uma imposição, evolução é uma imposição, porque faz parte da nossa natureza, faz parte de quem nós somos, não tem como escapar. Lei de causa e efeito. A colheita é livre, o plantio é livre, a colheita é obrigatória, não tem como escapar. Então são imposições, estão dentro das leis. A destruição. E aí o capítulo fala sobre guerras, duelos, assassinatos, essa coisa toda. Isso é uma lei da natureza. Olha a resposta. É preciso que tudo se destrua para renascer. Vamos lá. Reforma íntima, transformação moral. Como acontece a transformação moral? Eu vou melhorando moralmente à medida que eu vou me transformando moralmente, isto é, eu vou transformando a minha conduta. Mas eu tenho que transformar o que e como? Eu tenho que transformar a minha conduta para que a minha conduta esteja de acordo com a conduta do Cristo. E qual é a conduta do Cristo? Aqui está descrita na terceira parte do livro dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo. Reforma íntima, melhoramento moral, transformação moral é pegar quem eu sou e progressivamente, a partir das experiências que a vida me traz, agir como Cristo agia. Você pode fazer isso por vontade própria. Eu quero me transformar. Como é que faz isso? Estude, entenda a lei divina. Isso que eu estou falando aqui, volto a insistir, lei do progresso, marcha do progresso. É logo após a estado de natureza. Peço que em casa vocês peguem o livro dos Espíritos e façam uma leitura devagarzinho, mastigando. Vocês vão lembrar do que eu estou falando. Certo? À medida que eu vou, me proponho a vivenciar as experiências, aí eu escolho. Eu quero evoluir. Senhor, eu quero me transformar. Qual é o meu grande problema? Eu sou orgulhoso. Eu quero melhorar moralmente, isto é, eu quero deixar de ser orgulhoso. Lembra que nós falamos no começo? Para você ter um novo comportamento, você tem que passar por uma experiência que construa, neurologicamente falando, e perispiritualmente, por tabela, por isso a gente encarna, eu vou transformando, construindo esse novo comportamento. Não existe outro jeito. Não existe outro jeito. Eu lembro de uma amiga com algumas imperfeições, como as nossas, mas com o jeito dela. E um amigo espiritual, ela disse, mas eu não aguento mais esses meus comportamentos e tal. Né? Aí, numa conversa, o amigo espiritual disse assim, você quer realmente mudar? Ela disse, eu quero. Você está disposta a mudar? Você quer? Você está disposta? Ela, estou. Mas, pois bem, você quer, você está disposta. Então, se depender de você, você vai se transformar. Mas eu já te alerto, a vida quebrará todos os pilares de sustentação do seu ego. Ela disse, como vai ser isso? Você verá. E cada vez que você lembrar do que eu estou falando, lembre-se do que Kardec ensinou. Nos momentos de maiores angústias, eu me elevava acima da humanidade e me colocava por antecipação no mundo espiritual e analisava o meu futuro a partir do que eu fazia aqui. Lei de causa e efeito. Faço o bem, recebo o bem. E lembre-se, nunca estarás sozinho. Ore fervorosamente ao teu anjo guardião, porque aí você permite que ele possa te dar consolo, porque ele não vai carregar a sua cruz por você. Isso faz uns 10 anos. E acompanhar a história da pessoa até hoje. Todos os pilares de sustentação do ego que ela tinha foram desmoronados. Ela hoje é uma pessoa que ainda tem algumas ilusões,
algumas ilusões. Sabe que quando faz a implosão de um prédio, por que ninguém não pode chegar perto antes? Tem que os especialistas irem lá, porque pode se criar bolsões de ar que sustentam aquilo. Não tem mais um pilar, mas tem um bolsão de ar, e esse bolsão de ar pode ser muito perigoso. Então digamos que ela tem alguns bolsões de ar, que ela está agarrada a esses bolsões, mas a vida teve que quebrar todos os pilares. A destruição, a lei da natureza, vocês vão entender agora. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Pois isso aqui chamais de destruição não passa de uma transformação. Aí eu disse, a partir de hoje não chamo isso aqui mais de lei de destruição. A partir de hoje chamo isso aqui de lei de transformação. Como é que a transformação acontece? Uma destruição dos pilares de sustentação das nossas imperfeições. Pode parecer brincadeira, mas eu entendi isso assistindo um desenho animado. Cavaleiros do Zodíaco. Uma das sagas, a saga de Poseidon. Poseidon e seus cavaleiros queriam tomar conta da terra. E os cavaleiros de Atena tinham que descer ao reino de Poseidon no fundo do mar e tinham que desestabilizar o reino para que Poseidon não pudesse conquistar a terra. E na mitologia existiam 7 pilares que sustentam o reino de Poseidon. Vocês acham que tinha acontecido o quê? Para derrotar aquele que queria representar o mal, eles tinham que destruir os 7 pilares de Poseidon. Os 7 pilares de sustentação do mal. Quando o Espírito dá essa resposta, porque eu li isso aqui, eu lembrei do Cavaleiro do Zodíaco. Ainda dizem que cultura japonesa não é cultura boa. O problema é que se você deixa seu filho assistir isso, só para que ele não lhe incomode. Minha mãe diz assim, assista isso para não me atentar. Lá no Nordeste dizia isso. Não, tudo pode ser bom desde que você extraia o que é bom e use isso pedagogicamente falando. Mas para isso tem que ter paciência, né? Tem amor que a paciência vem por conta. A paciência é meio traiçoeira. Você quer ter paciência, sinto lhe informar. Quando mais você precisar dela, ela sempre vai embora. Porque paciência é como um pitbull que está solto no quintal. Quando você precisa e abre o portão para acolher, ela foge. Se você quer ter paciência, aprenda a compreender. Quer compreender? Aprenda a amar. Ou uma hora da outra. Porque uma vai dando sustentação à outra. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Pois isso é que chamar de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres. Você está achando ruim porque está doendo a lição que a vida está lhe dando? Que a vida está vendo um momento de crise. Já vi tanta gente falar nisso. Vivemos uma crise. Questão 784. A perversidade do homem é imensa. Ponto. Pelo menos do ponto de vista moral. Não parece que ele recua em vez de avançar? A gente olha assim, né, quando a gente assiste os noticiários, né? O povo ruim. Como é que tem tanta gente ruim no mundo desse jeito? Eu só vou dizer uma coisa: assista qualquer filme da época do Império Romano. Qualquer filme da época medieval. Mulheres, assistam qualquer filme da época medieval. Está passando uma minissérie agora, Raízes. Estados Unidos da América. Berço da cultura ocidental. Top da política democrática. Assiste.
e depois vem me dizer, a mim, Enzo, que o mundo hoje está pior, me prove que o mundo que vivemos hoje está pior. Não está pior. E nesse aspecto podemos nos alegrar. Nós estamos melhores. E por que estamos melhores? Porque esses comportamentos nos incomodam. O mal nos incomoda. Nós ainda não conseguimos praticar o bem. Naturalmente, estamos exercitando e construindo os caminhos neurológicos do bem em nós. Mas o mal nos incomoda. Quem aqui pegaria uma pessoa que não seja da sua etnia, amarraria em qualquer lugar e sentaria um chicote nele? Bom, aqueles caras que matam a criancinha, cortam a cabeça dos outros, talvez nós fizéssemos. Mas você não faria isso porque ele é de uma outra cor, você faria isso porque ele ainda executa crimes que a sua consciência não aceita mais. Como nós não aprendemos a amar, para educá-lo, nós castigamos. Porque foi a educação que nós recebemos, né? Palmada no bumbum. Nós não melhoramos? Melhoramos moralmente falando. Enganas-te. Ponto. O bem, observa bem o conjunto, e verás que ele avança, pois melhor compreende o que é o mal. Percebe? Usar o outro, o ser humano, só porque ele é diferente, no seu entendimento, como se fosse um animal, porque você entende que o animal é inferior, você não aceita mais isso, porque você já entende que isso é mal. Na última palestra, nós falávamos aqui, que aquilo que a gente falava, dizia assim, o mal é a ausência do bem. Isso é um equívoco. Porque se eu disser que o mal é a ausência do bem, eu estou dizendo que em algum lugar não existe o bem. E se não existe o bem em algum lugar, Deus não está nesse lugar. Isso fere o que Kardec nos ensina, que todos os princípios morais e religiosos defendem. Deus está em toda parte. Então, como é que eu explico aquilo que eu chamo de mal no lugar que eu sei que Deus está? O que é o mal? É a conduta que fere a lei de Deus. E por que o indivíduo fere a lei de Deus? Porque ele não conhece. O mal não é a ausência do bem. O mal é a ignorância do bem. Aí quando chegar em casa que você pegar essas questões, você vai pegar uma questão logo depois dessa, que a resposta que os espíritos dão é essa. Eles usam a palavra ignorância, ou dependendo da tradução, desconhecimento. O que é que nós estamos fazendo aqui? Diminuindo a nossa ignorância em relação às leis de Deus. Para fechar, eu vou recorrer a Humberto de Campos. No livro Cartas e Crônicas, capítulo 3, tem uma história com um dos apóstolos que eu gosto muito. Até como pessoa, como palestrante, como divulgador do Evangelho, eu tento me inspirar em Paulo. Só inspirar, eu não quero copiar, porque para copiar, não, mas a gente leva pedrada de vez em quando, né? Paulo levou foi apedrejado 3 vezes, nesse tempo todo eu acho que eu fui um pouquinho mais. Então eu estou levantando aqui meu dedo mais que ele, né? Olha quanto tempo ele já abraçou o Cristo. Eu estou aqui, 2000 anos de atraso. Então tem que até mais, né? Como Jesus disse a Emmanuel, filho, entra no bonde agora, no bonde do cristão, né? Porque se deixar para depois, sofre muito sofrimento. Nós não quisemos pegar o bonde do cristão, né? Não do Tigrão. Não, nós pegamos o bonde do Tigrão, né? E não o bonde do Jesusão. Não pegamos. E aí, mas como pessoa, eu gosto muito desse apóstolo. Somente eu que sou nordestino, sangue quente, hoje um pouco mais calmo, né? Me fecha no trânsito para ver o que você vai ouvir. Não, você não vai ouvir, a não ser que você consiga ler pensamento, mas você vai ficar com vergonha se ler. Né? É meio bruto ainda, né? E ele é assim, cabeça dura, sabe? Simão Pedro, Simão a pedra, que se viu de alicerce para a igreja.
comunidade cristã. E o título é A Petição de Jesus. Eu gostaria que você se colocasse no lugar de Pedro neste momento. Vai ser fácil. Muito fácil. Jesus, retido por deveres constrangedores, junto da multidão em Cafarnaum, falou a Simão num gesto de bênção: Pedro, vem cá. Peço-te, vai à casa de Jeremias, o curtidor, para ajudar. Sara, a sua filha, está prostrada no leito, tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. Provavelmente estava obsidiada. Cabeça conturbada, o corpo abatido. Vai sem demora, ora ao lado dela, e o pai, a quem rogamos apoio, socorrerá a doente através das tuas mãos. Jesus pediu o quê? Vai o pai, procura a filha, fica do lado dela, reza por ela, que Deus, através de você, vai cuidar. Difícil? Onde é que Pedro fez? Na manhã ensolarada, pôs-se o discípulo em marcha, entusiasmado e sorridente com a perspectiva de servir. Nós, de Cascavel para cá, vou fazer palestra, ó, maravilha, cara a estrada, o cara me corta, eu, seu! Empolgado em servir, né? À tarde, quando o sol cedia as últimas posições à sombra noturna, vinha de retorno, enunciando inquietação e pesar no rosto áspero. Foi cedinho, voltou à boca da noite. E vinha com a cara meio assim de quem comeu e a comida fez mal. Ah, Senhor, disse ao mestre que ele esgotava os apontamentos. Todo esforço foi jogado fora, tudo em vão. Que esforço? Poder ter ido lá. Foi perca de tempo. Como assim? Eu fico imaginando, né? Às vezes assim, gente, vai ali, tenta aquela pessoa. A gente, Senhor, não perder tempo com isso não, Senhor. Aí ele olha, eu fiquei imaginando o olhar dele. Como assim? E o apóstolo explicou amargamente qual se fora um barril de fel a derramar-se. Estava magoado, amargurado, chateado. Estava querendo como nós. E o apóstolo disse: a casa de Jeremias é um âmbito de perdição. Antes fosse um pasto selvagem. O abastado curtidor, rico, né, abastado, é um homem que ajuntou dinheiro a fim de corromper-se. Ó, dá mais de 30 críticas, eu contei. De entrada, dei com ele bebericando vinho em um paiol, a cuja porta bati, na esperança de obter informações para demandar o recinto doméstico. Não parecia um patriarca, e sim um gozador desavergonhado. Sentava-se na palha de trigo e de momento a momento colava os lábios no gargalo da pesada garrafa, desferindo gargalhadas ao pé da serva bonita e jovem que se refestelava no chão, positivamente embriagada. Bom, e daqui já são vários adjetivos, né? Jesus pediu para ele fazer o quê? Orar junto da doente para que Deus, através dele, pudesse curar. Ao receber, ele começou perguntando quantos piolhos trago na cabeça. Para Simão Pedro. Aquele senhor, pescador, bruto, pedra, e o cara solta uma piada dessa. Aquele homem. O cara que é militar deve saber bem o que eu estou falando, né, cara? Ao receber, ele começou perguntando quantos piolhos trago na cabeça e acabou mandando-me ao filho mais velho. Saí à procura de Zoar, o filho mais idoso, e achei-o enfurecido no jogo de dados em que perdia largas somas para conhecido traficante de jovem. Acolheu-me aos berros, explicando que a sorte da irmã não lhe despertava o menor interesse. Por fim, expulsou-me aos coices, dando a ideia de uma besta fera solta no campo.
Afastava-me apressado quando esbarrei com a dona da casa. Dei-lhe a razão da minha presença, contudo, antes de atender, passou a espancar a esquelética menina, alegando que a criança lhe havia surrupiado um figo, enquanto a pequena chorosa tentava esclarecer que a fruta havia sido devorada por galos de estimação. Somente após ensanguentar a vítima, resolveu a megera designar o aposento em que poderia avistar-me com a filha doente. Família maravilhosa, né? Se alguém pensou assim, você está dizendo que maravilhosa, você não conhece a minha. Você realmente incorporou o personagem. Eu pedi só para você se colocar no lugar, não se incorporar o Pedro. Ante o olhar melancólico do ouvinte, o discípulo prosseguiu. O olhar melancólico do ouvinte era de Jesus. Eu devia estar olhando assim: Pai, onde o Senhor me viu? Olha os assistentes que o Senhor me mandou. Não, ele não estava pensando isso. Nós pensaríamos assim. Jesus não. Por quê? Porque ele nos conhece desde antes de nascermos. Eu também, estou falando. A dificuldade não ficou nisso. Visivelmente transtornada por bagatela, a velha sovina errou na indicação. A mulher estava tão desorientada que disse: vai para tal lugar, e não era aquele lugar. Coitado dele. Pois entrei num quarto, num corredor estreito, onde fui defrontado por Josué, o filho mais moço do curtidor, que mergulhava a mão num cofre de joias. Ô famíliazinha! Você reclama da sua, não reclama. Aceita e dói menos. Desagradavelmente surpreendido, fez-se amarelo de raiva, acreditando de certo que eu não passava de alguém a serviço da família, a fim de espionar-lhe os movimentos. Quando ergueu o braço para esmurrar-me, supliquei-lhe que considerasse a minha situação de visitante em missão de paz e socorro fraterno. Embora contrafeito, conduziu-me ao quarto da irmã. Ah, mestre, que tremenda desilusão! Não duvido de que se trata de uma doente, mas logo que me viu, a estranha criatura se tornou inconveniente, articulando gestos indecorosos e pronunciando frases indignas. Eu fiquei imaginando o que seria gesto indecoroso naquela época, né? Eu não vou fazer aqui, pelo amor de Deus, mas ele ficou com vergonha e disse algumas palavras que o ofenderam. O cara já estava do jeito que estava, vai para tratar daquela doente. Chega lá, a doente trata ele daquele jeito. Articulando gestos indecorosos e pronunciando frases indignas. Não aguentei mais. Fugi horrorizado e regressei pelo mesmo caminho. Ele tem razão? É justa a argumentação dele? Isso é só para vocês pensarem que nunca mais, no que diga respeito à sua transformação moral, você pense no que é justo e no que é certo. Justo é lei de causa e efeito. Às vezes nem é justo, você não merece a chance que Deus está lhe dando. Não merece a chance que Deus está dando. Ele está lhe dando porque te ama. E você reclama, isso não é justo que está acontecendo comigo. Aí eu vou corrigir o que eu falei 2 vezes já hoje. Quando a vida lhe impõe missões, aceita, porque não dói nada. Todo aquele que está nessa sala, encarnado e desencarnado, que já enfrentou as lições que a vida lhe deu, sabe qual é a sensação que parte do coração de dever cumprido para com a própria consciência. Todas as lágrimas, todas as dores e aflições e angústias que você passou no processo se transformam em nada comparado com a sensação, o sentimento, a emoção da consciência moralmente transformada. Assim,
que não dói nada. Observando que um amigo sublime se resguardava triste e silencioso, voltou Simão após longo intervalo. Senhor, não foi acaso bastante claro? Bravo! Porque ele esperou que Jesus dissesse, não, tudo bem, Pedro, você foi lá, não quis, você fez a sua parte, né? Você fez a sua parte, muito bem. Não, Cristo continuou triste. E ele insistiu. Não foi bastante claro? Porventura não terei procurado cumprir honestamente os desejos? Seria justo, mestre, pronunciar o nome de Deus ali entre vícios e deboches, avarezas e obscenidade? Jesus, porém, depois de olhar longamente o céu e inflamar-se de luzes distantes, porque ele queria educar Pedro, ele não queria repreender, castigar, punir, porque Deus e aqueles que cumprem a sua lei não castigam, não punem ninguém, eles amam. Depois de fitar longamente o céu a inflamar-se de luzes distantes, fixou no companheiro o olhar profundamente lúcido e exclamou com serenidade: Pedro, eu conheço Jeremias, a esposa dele e os seus filhos há muito tempo. Quando te incumbi a ir ao encontro deles, apenas te pedi que auxiliasse. Nós não temos poder para transformar ninguém. Nós não temos poder para convencer as pessoas a se transformar. Nós não temos poder para mudar, para regular, para transformar quem quer que seja, com exceção de você. Por isso Jesus é o nosso modelo de reforma íntima e nos convida. Quer se transformar moralmente? Quer se melhorar moralmente? Toma a tua cruz e siga. Pondo em prática as lições que eu passei para o meu servo fiel, como o Espírito de Verdade chamou Kardec, no Livro dos Espíritos, terceira parte, e no Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possamos nos transformar moralmente.